Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus por mais uma noite. Todas as vezes, pode fechar aí para ver se a gente diminui o barulho um pouco, né, meu irmão? Não? Passa aquelas motos aí, deixa nós fora do. Então, quero estar falando com os irmãos que luta sempre vai existir. E todas as vezes que você estiver sofrendo luta, você tem que lembrar assim: mais sofreu Jesus do que eu. Porque ninguém nesse mundo sofreu nem um pedacinho do quadro que Jesus sofreu. E calado. Você fala agora para ninguém. Porque ele pode entrar para ele, fala para quem? Para quem queria falar? Para ninguém. Então, o meu jeito é morte. E eu quero falar com os irmãos. A macumbaria não nos assusta. Nós precisamos ter autoridade de Deus. Quantas vezes eu estava indo para o monte, estava eu e o pastor João. Quem conhece o pastor João? Minha esposa conhece, eu acho que vocês aqui conhecem. Estava indo para o monte, eu e o pastor João. Cheguei na entrada do monte, o macumbeiro estava fazendo macumba na entrada do monte. Aí Deus mandou lá falar para ele, fala a minha palavra para ele, falei para ele que o que ele estava fazendo não era certo, porque macumbaria não tem respaldo diante de Deus e também fracasso diante de Deus. Né? Os maiores macumbeiros da Bahia, que é um lugar até para macumbeiro, eles nem fazem macumba mais crente, porque não pegam. Nós temos que estar cientes disso. Pai de santo, pode ser o que for. Aqui você vai levar macumbeiro para frente da igreja aqui, ó. Olha, Deus deu uma gente, joguei fora. E eu pego você embaixo, esse chuto e joga fora, porque não tem poder nenhum. Já tem em nome de Jesus. O macumbeiro com macumba tem tudo. Então, não podemos, porque se nós tivermos medo da macumba, ou medo de alguma coisa, nós não estamos preparados. Então, não tenha medo. O Pai de Santo vai na sua casa, vai entrar aí, ver o que você consegue fazer. Não faz nada. Ele faz cair dos seus pés, se tiver tido o poder de Deus. Quantos que já caíram nos meus pés, chorando, eu estava na CMTC aqui, e manifestou um demônio lá dentro da empresa, na hora do café, porque todo dia o cara falava, esse pastor ladrão, falava comigo, eu nunca falei nada. O cara me chamava ladrão todo dia, eu digo assim, você pode falar isso comigo, porque quando eu era do mundo, eu aterrava perto da nossa igreja, eu chamava as pessoas de ladrão, então agora é justo que alguém me chame de ladrão também. E eu lá todo dia, o cara todo dia me chamava ladrão. Todo dia, teve um dia que se manifestou o demônio dele lá. Quebrou os vidros na empresa, tomar café, tudo. Quebrou tudo os vidros. 5 homens para cuidar dele lá. E quem era os nossos chefes? Macumbeiro. Foi o primeiro que correu e se trancou na sala dele lá. Aí eu fui atrás dele. Você não tem autoridade com o demônio? Manda o demônio sair do rapaz lá. Não, pelo amor de Deus, sai perto de mim. Para não conhecer. Eu fui lá botar a mão na cabeça do rapaz com o seu demônio. Ele ficou lá chorando, sem poder fazer nada, porque quando Deus realizou o milagre. Então, aquelas pessoas que estavam segurando ele, 5 homens, dizendo, mas pastor, nós 5 não conseguimos segurar o homem, você só com a sua mão, tem que segurar a minha mão, não, isso é a mão de Jesus que está sobre ele, não é a minha mão. A minha mão não segura nada, isso é a mão de Deus quando está em nós. O que está em nós é tão poderoso e tão forte que não tem nada que pare no poder de Deus. Né? Isso não é só saber, não, irmão. A minha esposa sabe, tem um membro nosso aqui que congrega aqui com a gente lá, não, ele mora em Diadema. E ele veio até de 5 horas, 4 horas da manhã, ele veio aqui. Eu fui na casa de uma sobrinha dele, a sobrinha dele ficou endemoniada lá, quebrou a casa inteira. E estava batendo todo mundo lá. Jogou 4 meu Deus, jogou água aberta, meu Deus, nada. Eu cheguei lá, em nome de Jesus, orei, e botei a mão na cabeça, pegou a endemoniada, chorou, disse, pastor, voltou na mão, disse, o que está acontecendo? O que foi isso na minha casa? Aí eu falei, isso aqui que a senhora fez. A senhora estava fora de si, porque estava possuída pelo poder das trevas. E ela disse, foi eu que fiz, foi. Aí todo mundo cheio de quebrado, braço quebrado, arrebentado lá, todo mundo doente lá, de tanto apanhar. E o poder de Deus vai lá e resolve. Aí o que aconteceu? Eu falei, pastor, o que nós temos que fazer? E um remédio para vocês é todo mundo aceitar Jesus Cristo. Se não aceitar, isso vai voltar e vai ser pior. Aceitaram Jesus, estão lá na igreja do Madureira, até hoje estão lá. 7 pessoas noites só aceitou Jesus. Então por isso que nós temos que estar preparados, porque uma hora nós como pastor, alguém vai te chamar. Se te chamar, você não tiver capacidade, você vai ser envergonhado. Você vai ser envergonhado. Não tem conversa não. Ou você é de Deus, ou dessa hora não é. Porque o demônio não respeita ninguém a não ser o poder de Deus. O seu demônio só respeita o poder de Deus. Mas tem que estar com o poder de Deus. E o milagre vai acontecer, né?
Eu fui pregar nessa delegacia 35 aqui em Jabaquara. Entrei na 35 aí, preguei nos presos que estavam todos lá. Depois que o cancereiro abriu a porta para mim sair, o portão. Aí eu estava saindo, o cancereiro falou: pastor, dá para você ir lá no meu gabinete? Dá. Aí foi lá, aí chegou lá, falei de Deus para ele, a pessoa fala: se eu sou afastado do caminho de Deus, eu quero voltar hoje. Aceitou Jesus, de volta, ficou lá firme e estão lá até hoje, buscando o poder de Deus. Então a gente tem que ter confiança no Senhor, que o inimigo não respeita outra coisa a não ser o sangue de Jesus, o nome dele. É só o nome dele, né? Que vai resolver o problema, que o milagre vai ser grande. Então, essa é a experiência que eu estou falando com o irmão. Eu e o pastor Raimundo, nós estávamos indo para a igreja nossa que tinha lá no Jardim Céu, e no caminho tinha nós íamos passando no caminho, tinha 3 caras de branco lá, e chamou eu e o pastor Raimundo. Vem aqui ajudar nós aqui, nós fomos lá, sabe o que aconteceu? Uma mulher endemoniada desde 7 horas da manhã, já era 1 hora da tarde, e a mulher estava já fraca, caindo, levantando, e o cara não conseguia expulsar o demônio da mulher. Aí 3 uns caras de branco lá, aquele cara que disse que é famoso, da igreja grande aí, estava tudo chorando já, porque não conseguia. Aí quando nós entramos na casa, eles deixaram lá e subiram, foram embora. Aí as pessoas que nós ia ser que nem ele, não. Um minutinho nós já expulsamos, mas ele voltou normal, já chorou, já aceitou Jesus, já foi para a igreja, e assim aconteceu. Então, o que precisa é nós ter intimidade com Deus, e o milagre vai ser grande. Então, não tem nenhuma casa que Deus não possa salvar e nem mudar. E eu quero falar para o pastor João: não se preocupe com a filha dele. Não se ache que você não orou por ela. Isso é a escolha dela. Vai chegar a hora que ela vai se arrepender e vai voltar para a igreja. Vai chegar a hora que ela vai reconhecer você como homem de Deus e a missão da mulher de Deus, e vai aceitar Jesus. Tem que esperar a hora certa, chegar a hora que ela vai chegar. Vai chegar a hora certa, o milagre vai acontecer. Fique tranquilo. Espera Deus trabalhar, o milagre vai acontecer. Ela sabe que eu tinha um homem e mulher de Deus. É que ela é um luto, demônio contra a... É só confiar que na hora certa Deus vai fazer o grande milagre, né? A nossa igreja lá em Itaquá é perto do centro de Macumba, né? É um lado do outro. Aí daqui a alguns membros da nossa igreja me trouxe e falou: pastor, eu vai sair daqui, que a nossa igreja é perto do nosso Senhor. Deus quer a igreja no lugar que tem as pessoas que precisam de libertação. Se tem uma coisa que precisa ser liberta, é centro de Macumba. Que tem que fazer isso é a igreja. A igreja não pode fugir da responsabilidade dela. O poder da igreja é para destruir o mal e não para fugir da situação. Então, aí ela queria, não, aqui não vai sair nada não. Aí teve um dia que ficaram, sabe qual é o erro? Não todos, mas a maioria dos que chamam para ver uma coisa, fica: Sangue Jesus tem poder. Se eu te repreendo, isso não é linguajar e falar para ele, porque eles também não têm entendimento. Você tem que arrumar uma maneira de falar com eles, que eles querem ouvir a palavra, mas as pessoas não têm entendimento para falar com eles não entendem. Então, aí eles fazem isso e não acontece milagre, porque as pessoas não têm uma maneira certa de fazer a obra. Aqui, tem o pastor que estava aqui com a gente, o pastor, lembra do pastor Vila? Você lembra dele? Né? O pastor Vila estava desempregado aqui e o último emprego que ele arrumou foi para trabalhar no centro de Macumba. E ele falou: pastor, só arrumei no centro de Macumba, não vou trabalhar no centro de Macumba. Eu digo: vai lá, pai. Vai lá, que situação nós podemos ver esse povo do Senhor. Aí fui lá com ele, chegou lá, a macumbeira falou: passou 19 prendeiros aqui, nem conseguiu fazer esse trabalho. Aí eu digo: não consegui, em nome de Jesus. Ele falou: não fala esse nome aqui, eu vou falar porque é esse nome que dá poder. Aí fizeram: vai começar o meu trabalho. Todo fim de semana a gente ia com ele. Todos, 3º fim de semana. Quando estava terminando a obra, ela falou: mas tem uma coisa, vocês não comeram, nunca comeram aqui? Eles façam a comida, mas como? Ela só nós comemos. Porque nós levamos nossa comida e não comia. Ela falou: pastor, mas você nunca comeu aqui, mas o outro pastor, a senhora nunca ofereceu comida para nós? Ele falou: então, sabe, vocês vão comer aqui, vão almoçar aqui. Tá bom. Aí nós passamos a semana em oração, de jejum e oração, porque nós íamos comer lá, né? Então nós pegamos a semana em oração de jejum. Quando chegou no sábado, nós comemos, até repetimos. Aí depois terminou toda a obra, entregamos a obra para ela, ela falou: pastor, onde é a sua igreja? Eu quero visitar a sua igreja. Ela queria ter vir aqui na igreja. Nós começamos a orar por ela e eu disse: por que a senhora não fecha esse centro, vai fazer uma igreja aqui? Falei para ela, já falei até para ela. Então a gente tem que ter entendimento e introduzir a palavra de Deus sobre essas pessoas que não conhecem. Então lá na nossa igreja de Itaquá tinha uma missionária que falava: só viu uma coisa, ficar com o espírito no chão e chamando o Senhor dele. Aí ele queria bater nela. Ele disse: ó, pastor, eu fiquei sabendo que ele queria bater nela porque ela estava fazendo isso com eles. Aí mandou um recado para mim.
que eu tinha que falar com a minha ovelha, porque se não falar, ele ia entrar na igreja, ia pegar ela, ia repreender, ia bater nela. Aí eu tive que ir lá, falar com esse macumbeiro, entrar na casa dele, orar por ele lá, orei por ele lá, falei para ela não falar mais isso, que isso não é linguajar, pede para Deus abençoar eles, para Deus libertar eles, que eles que precisam. E acabou o problema, e estão lá até hoje. De vez em quando ele pede para orar, já pensou? Então, porque é isso que nós temos que fazer. Nossa obrigação é orar para Deus converter eles, e é através de nós que Deus converte. Nesse dia que eu estava no monte, eu orei para o rapaz, eu falei para ele com toda a autoridade: pega essa mão com você e desmanchear em nome de Jesus. Ele desmanchou, jogou as velas, jogou a carne fora, jogou o frango e aceitou Jesus ali chorando na beira. Depois o João viu, o João estava comigo e viu uma mulher chorando, aceitando Jesus, e apagou o fogo e foi para casa e disse que não ia mais saber do labor. Pronto, é isso que Deus faz. Deus faz essas coisas. É isso que Deus faz. Deus faz essa maravilha no nome de Jesus Cristo. Então vamos confiar no Senhor, que a vitória é grande, né? E eu vou deixar, hoje não está falando só de milagre, de maravilha, como já foi falado de tantos milagres, tantas maravilhas. Eu quero também deixar uma palavra de milagre também. A multiplicação dos pães. Você vê a bondade desse Deus que é maravilhoso. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 1 em diante, para nós sair daqui com um posto de vitória nessa noite, né? Quando a irmã estava falando a palavra que ela leu aí também, desse vídeo e outras palavras maravilhosas aí, o que Deus quer nos contemplar hoje, o cuidado que Ele tem de nós, e Ele quer mudar a nossa história no nome de Jesus Cristo. Amém? Está aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 em diante, multiplicações dos pães e peixes. Fala assim: depois disto, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é de e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E era Páscoa, a festa dos judeus, e estava próxima. E então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pães para este comer? Mas dizia isso para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanto? E disse-lhe Jesus: manda assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar, e assentaram, pois, os homens. E o número era de quase 5 mil. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente, também os peixes que ali iam. E quando estava assentado, disse-lhe os seus discípulos: recolhe os peixes, recolhe os que sobrejaram, para que não se perca nada. E recolheram, pois encheram-se 12 cestos de pedaços de pães de cevada que sobraram, os quais havia comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia ele: este verdadeiramente é um profeta que deveria vir ao mundo. E sabendo por Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer o teu nome, diz, pois, o nome, né? Então aqui está falando da multiplicação dos pães. Então nós estamos diante de uma palavra para se assentar, de uma palavra de milagre. Nós estamos vendo aqui a diferença de Jesus por dia de hoje. Jesus, quando ele viu aquela multidão que o seguia, ele se preocupou com aquele povo, porque aquele povo já estava com o Senhor há muitos dias, né? E ele teve de íntima compaixão
como a irmã pregou também, que Jesus teve íntima compaixão quando viu aquela viúva com seu filho no espírito. Ele teve compaixão dela e resolveu ressuscitá-la. E aqui também o Senhor teve compaixão dessa multidão que estava com ele. Ele pensou como alimentar, mas ele sabia o que ia fazer. Mas ele estava testando o seu discípulo. Ele jogou ele testou, disse: será como nós poderíamos fazer para dar comida a esse povo? E o Filipe faz pergunta: mas Senhor, 200 dinários de pão ainda não daria para esse povo comer. Então o que significava que era muito difícil, mas 5 pães e 2 peixes resolveu o problema com a multiplicação que Jesus fez. É tanto que você vê que os 12 cestos de pães que sobraram pedaços de pães. Por quê? Porque diz que Jesus levantou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. E seus discípulos davam o povo. E quando o povo tirava o pão voltava ao normal. Tirava um pedaço, voltava outro. Tirava um pedaço, voltava outro. E assim o pão nunca acabava. Com o azeite da viúva e a farinha da botija lá. Que tirava a farinha e a farinha não acabava. Tirava o azeite continuava. Então da mesma forma eram os pães. Tirava pão e o pão continuava, aumentava. Tirava o peixe também, aumentava. E ali nunca acabava. Até todo mundo comer e sobrou ainda 12 cestos de pão. Então isso significa que é o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ele quer multiplicar o que nós temos para nunca acabar. Ele quer multiplicar a sua fé, Ele quer multiplicar a sua esperança, Ele quer multiplicar os seus bens, Ele quer multiplicar o que você tem. Agora precisa você crer dessa forma e acreditar dessa forma, porque o Senhor, Ele não está dizendo que vai cobrar nada aqui para te abençoar, mas Ele está fazendo o contrário do que o povo prega hoje. Ele não está pedindo R$1.000 para dar o peixe para você, ele não está pedindo R$1.000 para dar o pão para você, Ele está te oferecendo o pão de graça. Ele está te oferecendo o pão sem cobrar nada. O que ele cobra é que você seja sincero com a sua fé. O que ele cobra é responsabilidade como cristão. O que ele cobra é nós ter amor para com ele. Ele cobra de nós o amor que ele espera de um filho para um pai. Então, se Jesus é o nosso pai, vamos respeitar ele como pai. Se ele quer nós como filho, vamos ser esse filho que ele espera que nós sejamos. Na verdade, vocês que têm filho, vocês sabem que é amor quando o filho abraça o pai, dá o filho do pai, dá aquele carinho do pai. Não tem coisa melhor que isso. O pai fica feliz. Se o pai estiver ali pensando em comprar uma coisa para ele, ele vai comprar imediatamente por essa reação que causou. Imagina, é Deus. Deus tem o poder na mão de mudar tudo, de transformar tudo. Então, quando ele vê você fazendo uma boa ação para ele, com certeza ele vai abrir as portas que estão fechadas. Ele vai fazer as coisas boas acontecer na minha e na sua vida, porque Ele quer ver você feliz, Ele quer ver eu feliz, Ele quer ver nós felizes. Quem quer ver nós tristes é o diabo, mas Deus quer ver todos nós felizes, Deus quer ver todos nós contentes, quer ver nós contentes um com o outro, todo mundo uns ao outro, abraçando o outro, preocupado com a causa do outro, preocupado em ajudar os outros, já foi falado nessa noite, aquele que está com pouca fé, nós abraçamos ele, ajuda ele, não vamos largar ele, não vamos largar mesmo, ninguém está aqui para largar ninguém, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros naquilo que for necessário. É tanto que a palavra de Deus fala que comunicais o santo um com o outro, porque se você às vezes está precisando de alguma coisa, mas você não fala para mim, como é que eu vou saber? A não ser que Deus revela, mas nem todas as vezes Deus revela, porque Ele deixou já escrito, comunicai os santos. O que é que você precisa? Você está precisando de uma coisa na sua casa, às vezes você está precisando de um alimento na sua casa, você vai ficar calado? Não fala para o seu irmão, meu irmão lá na minha casa está precisando de alguma coisa, dá para você me ajudar? Se o irmão não tiver, nós faz uma reunião, todo mundo aqui, faz aqui, todo mundo, nós chegamos com você, te ajuda esse irmão, mas é isso que tem que ser falado. Agora, se ficar calado, aí você vai para casa murmurando, tá vendo? Deus não está comigo. O pastor não resolveu o problema, não é que eu vou saber, nem todas as coisas Deus revela, mas você que tem que abrir o seu coração e dizer, eu preciso disso, nós precisamos disso, daquilo. E é no meio de nós que vamos se ajudar e vamos se unir e vamos chegar a um propósito bom, como foi aqui nesse propósito. Jesus viu que o povo estava com fome. E qual foi a atitude de Jesus? Alimentar esse povo. E ele não alimentou? Com a ajuda dos discípulos. E aqui é uma coisa interessante. Jesus precisou dos discípulos. Está vendo? Você que é obreiro da casa de Deus, Deus precisa de você para fazer parte da obra de Deus. Porque Ele mandou sentar na réu dos homens. E os discípulos levavam o pão a eles, entregavam na mão deles. Tinha que ter um discípulo para fazer esse papel, fazer esse trabalho. E a igreja tem que ter os obreiros para fazer o papel da igreja, para a igreja crescer, para a igreja ser abençoada. Os obreiros que é questão, quando meu irmão, o pastor o obreiro vai tratar meu irmão, vai trazer o irmão do banco, vai abraçar o irmão, vai falar de Deus para ele, vai dizer o dia do culto, vai pegar o nome dele, vai pôr no caderno, se ele quiser uma água, vai dar uma água para ele, vai perguntar se está tudo bem. Se o
estiver bem, nós vamos procurar uma forma de deixar bem as coisas, e é isso que vai fazer a igreja crescer, é isso que nós vamos demonstrar como cristão, como de Deus, como mulher de Deus, é isso que o Senhor quer no nosso meio, esse desenvolvimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Então aqui, nós vemos que ninguém que andava com Jesus tinha necessidade de nada, ele resolveu os problemas das pessoas em tudo. Aqui era problema de fome, mas ele alimentou essas pessoas, deu peixe e deu pão e todo mundo saiu saciado. Então o que você quer de Jesus hoje? Diga para ele, talvez não seja o pão, talvez seja outra coisa, mas não seja qual for, diga para ele o que você quer e ele vai dar para você, ele vai abrir o céu, ele vai te abençoar, como ele fez aqui com o seu discípulo, porque essa multidão que estava aqui, ele não vai ser tanta pessoa, você faz parte dessa multidão, você faz parte desse povo, você é escolhido dele, mesmo que você, porque o diabo quer, o papel do diabo é desunir as pessoas do reino de Deus, porque a morte de Jesus é a reconciliação, a morte de Jesus gerou a reconciliação com o homem e Deus, ele reconciliou nós a Deus, mas o diabo, ele vem colocar a sua pata no meio, seus interesses no meio, para desvincular isso, para que você acredite que Deus não é com você, que Ele não quer nada com você, e Ele quer, porque o mais perdido, que não tem, que a gente acha que não tem solução, não tem saída, é esse que Deus está de olho nele para transformar dele, porque não foi assim. O Saulo era um homem que matava os profetas, levava os presos, mas o Senhor estava de olho nele, e quando o Senhor pegou ele, transformou no melhor homem, transformou no homem que escreveu para o Novo Testamento, porque Deus mudou a história dele. Então aquilo que nós pensamos que não vai ser bênção, amanhã Deus vai ser uma bênção na mão de Deus, amanhã Deus vai ser um milagre na mão de Deus. Então é isso que nós precisamos de milagre. O milagre quem faz é Jesus, e Ele quer fazer um milagre na minha e na sua vida. Então receba essa palavra, acredite no milagre do Senhor, porque Ele vai fazer milagre na minha e na sua vida, e seja qual for a situação que você estiver enfrentando, é comida, Ele te dá, porque Ele está fazendo aqui, se é dinheiro, Ele é o dono da prata, o que for, é só você pedir a Ele, Ele vai te dar o nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos levar nossos caras. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo seu poder, pela sua graça, Pai. Rogamos ao Senhor por mais uma noite, por mais um dia, meu Pai, e eu peço que venha multiplicar a nossa fé, venha multiplicar as nossas forças, a nossa esperança, venha multiplicar a ovelha da tua casa, Senhor, venha multiplicar a família do teu povo, o alimento do teu povo, na casa, no celeiro dos teus filhos, das tuas filhas. Visita, Pai amado, o armário, visita, Senhor, a comida dos teus servos e das tuas servas, Pai. Visita eles em todos os sentidos e prospera eles no nome do teu filho amado Jesus Cristo, porque tu és o Deus do milagre, da prosperidade. Ah, meu Deus, e daqui nós não estamos pedindo dinheiro para que o Senhor faça isso, porque o Senhor faz de graça, Senhor. O Senhor faz pelo nosso amor que nós temos por contigo, Pai Todo-Poderoso, e pela tua grande misericórdia, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus Cristo, que o teu nome, o nome de Jesus, tem poder no céu e na terra, que em teu nome, Senhor, sejamos todos abençoados e vitoriosos nesse dia de hoje, amanhã e eternamente, até o dia da nossa vida, Pai. Cobre nós com teu manto sagrado e com teu sangue, Senhor. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, e todos digam amém. E a paz de Jesus, a igreja.